fonte, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. A glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. É noite de adoração, é noite de restauração, é noite de renovo. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai mudar, Ele vai restaurar a tua história. Pai, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia, Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Deus. Tu és a nossa inspiração, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, aquele que sacia a sede. Tu és a água viva, Pai. Tu és o pão. Tu és a porta, Jesus. Tu és o bom pastor. Glória a Deus. O Senhor está falando desde o início do culto. O Senhor está trabalhando no nosso coração desde o início do culto. Eu tenho a certeza, a convicção que o Deus que sonda os corações, conhece, prescruta o sentimento, Ele te trouxe nessa noite porque Ele vai mudar algo que está faltando na tua vida. Aleluia. Aleluia. Deus, isso, adore, tem espaço para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas. Aleluia. Capítulo 12. Aleluia. É como a pastora Ruda falou, o ambiente está gostoso. O ambiente está ambiente de milagre. Deus estava trazendo milagre nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 1 e o versículo 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E no versículo 9 diz assim: pois subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Repita comigo: tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deste fez o rei Roboão escudo de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham e usavam os escudos e tomavam a trazê-los para a câmara da guarda, ou seja, escondê-lo. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Glória a Deus. Soberano Deus, nesta noite, Jesus, que não seja eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo a falar nos meus lábios. Que venha, Senhor, saciar a sede, a fome daquele que entrou, também da minha alma, Senhor, na qual eu sou necessitado, Pai. Senhor, toma direção neste momento, Senhor, como o Senhor já tem feito, Pai, e opera grandiosamente nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, antes de entrar nesse assunto, eu quero voltar alguns anos atrás, ou até algumas centenas de anos atrás. Havia um povo escolhido, da qual chamava-se Israel.
habitava nesse tempo que o qual eu vou falar, habitava-se no Egito. O Egito para nós cristãos significa o mundo pecaminoso na qual nós vivemos, o mundo cheio de corrupção dominado pelo diabo, onde a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. E tendo o Senhor se compadecido daquela nação, porque outrora eles se voltaram para Deus, começaram a lembrar do Senhor, e o Senhor fez com que levantasse um homem chamado Moisés, e assim para ser o mensageiro e tirar aquele povo da escravidão. No demais, os irmãos já conhecem a história. Tendo o povo saído pelo deserto, apesar que tenham visto os milagres do Senhor que operaram na vida de cada um deles, aonde um Deus que é tão zeloso, meus irmãos, que nem as sandálias, nem as suas vestes se estragavam, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado, porque quando Deus cuida, Ele cuida nos pormenores, meus irmãos. E o povo saiu pelo deserto, e aqui a irmã Andréa usou uma palavra na qual eu catei no meu coração, que ela falou que o Senhor faz fazer as coisas impossíveis tornarem impossível. E o povo no deserto começou a sentir sede, e o Senhor fez brotar água da rocha. E outros mais milagres o Senhor operou na vida daquele povo. E continuou o povo em busca da terra prometida, até que um dia eles chegaram diante da terra prometida, e juntaram-se os espiãs e saíram para ver como que era a terra. E lá mandaram eles, e só que 2 tinham uma visão diferente, e nos restantes, os 10 demais, outra visão totalmente diferente. Na verdade, a terra mandava leite e mel, como o Senhor tinha havido prometido. Era terra boa, era terra fértil, era terra que tudo que se plantava dava. Só que tinha um pormenor: naquela terra havia gigantes, havia homens e numerosos e muito altos. A Bíblia diz que o povo de Israel, os espias olhavam para ele, era como se eles fossem pequenininhos, como se fossem gafanhotos, insignificante. Mas que isso? Onde é que estava aquele Deus tão poderoso, na qual eles saíram, foram testemunho ocular, que eles fizeram passar pelo Mar Vermelho? E diante da circunstância de um homem, dos humanos, eles começaram a esquecerem do Senhor. Aí voltaram esses 10 espias trazendo todo o relatório. Aliás, os 12 espias trazendo todo o relatório. Moisés, a verdade, a terra manda leite e mel, mas tem, porém, há gigantes, há homens que são poderosos, e nós não podemos derrotá-los. Mas de repente, daqueles 2 disseram assim: não, a terra é boa mesmo, mas o nosso Deus é maior do que eles. O nosso Deus é poderoso, mas a contaminação, meu irmão, visão que eles tiveram, foi suficiente para esquecer todas as maravilhas que Deus operou na vida deles. Muito bem, continuaram no deserto. Aí a Bíblia fala que Moisés morreu, e veio um chamado Josué, que liderou o povo. E novamente a gente observa que Josué lutou, batalhou e conquistou, e o povo andava diante de Deus. De repente Josué morre, acabou-se o juízo, acabou-se uma voz de Deus no meio do povo. E no livro de Números, de Juízes, melhor dizendo, nós começamos a ver a decadência do povo de Israel. Morre Josué, morre a voz profética, morre a autoridade espiritual, e o povo se volta para outros deuses. E no início do livro de Juízes nós vemos que o povo começa a adorar a Deus Astarote e Baal. Astarote era o Deus da sensualidade, era o Deus das promiscuidade. Mas onde é que estava aquele povo que foram testemunha do favor de Deus, que foram testemunha do poder de Deus? E o povo entra na decadência espiritual, e por causa da sua desobediência cai uma maldição sobre ele. Mas interessante que o povo começa novamente a lembrar do Senhor, a lembrar dos seus feitos. E o nosso Deus, meus irmãos, como é misericordioso, e a palavra do Senhor fala que a sua bondade é de geração em geração.
E a Bíblia diz que o Senhor novamente lembrou e levantou um juiz. E nós vemos no livro que levantava um juiz, o povo se convertia. Só bastava aquele homem morrer ou então se desviasse dos caminhos do Senhor para que Israel novamente perdesse a visão do céu. Chegamos a Crônicas. Chegamos a esse fato, na qual esse jovem chamado Roboão, o seu avô foi tremendo, forte e poderoso, que se chamava Davi. Conquistou todas as batalhas, na qual o Senhor honrou na sua genealogia, e nosso Cristo é chamado filho de Davi. A Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, onde o povo aprendeu a adorar Deus novamente. Não apenas um guerreiro, mas um levita de alma, de corpo, alma e coração. Fez com que o povo novamente voltasse à presença do Senhor. Davi morre. De repente vem o seu filho chamado Salomão. Salomão reina com graça, com autoridade. Salomão, em tantas coisas que ele podia pedir, ele pediu apenas sabedoria. Mas Salomão também foi um político. Salomão também deixou-se se enverar das mesmas maneiras. Ele casou com mulheres que não era para se casar. Ele contraiu atos que não era para ter contraído. E o seu coração foi vaidoso. Trouxe mulheres de fora e junto com ela trouxe a maldição para dentro da sua casa, para dentro de Israel. E ele foi covarde, ele permitiu que construísse templo novamente para adorar Astarote e Baal. E onde é que estava Deus novamente, meus irmãos? Nós, Igreja do Senhor, no século 21, somos muito parecidos com Israel. Nós esquecemos fácil do favor de Deus. Quando nós estamos na prova, quando nós estamos clamando do Senhor, estamos passando por dificuldade, lembramos do favor de Deus outrora. E o Senhor, como é misericordioso, Ele pega e muda toda a nossa situação. Mas rapidamente nós esquecemos do Senhor novamente. Morre Salomão. E entra esse personagem chamado Roboão. A Bíblia fala que Roboão, durante 5 anos, fortaleceu o reino. Durante 5 anos, a Bíblia fala que Salomão foi fiel. Roboão foi fiel. Edificou Israel, edificou Jerusalém. Mas depois de 5 anos, vem a destruição novamente. Roboão novamente faz igual aos seus pais passados. Deixam que o santuário seja erguido em adoração a outros deuses. E volta a adorar outros deuses dentro de Israel. O que você quer dizer com isso, irmão Antônio? Você vai entender. Você vai entender. E a Bíblia diz que esta aliança que ele fez com os outros deuses custou-lhe muito caro. De repente ele tem um inimigo chamado Jeroboão. Porque seu pai Salomão brigou e colocou castigo sobre esse homem. E quando esse Jeroboão soube que Salomão morreu, ele foi ter com Roboão para pedir clemência, para pedir socorro, para que tirasse o castigo que seu pai tinha tido sobre ele. Mas ele não deu ouvido à voz dos anciões que dizia: olha, perdoa essa dívida, porque se tu perdoar, o povo será contigo. Aí ele vai e volta e vai para os conselheiros dos jovens da sua idade. Aí eles dizem assim: olha, se teu pai castigou, agora tu vai castigar 10 vezes mais. E tu vai castigar com escorpiões, tu vai ser severo com ele. E novamente esse homem ouviu, olha, eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Cuidado, muito cuidado com a voz que você escuta. Olha, melhor conselho, peça a um cristão, peça a um irmão seu. Não vai ouvir voz de outros, não. Não vai ouvir voz daquele que não tem a sabedoria. E você vai entrar em sério problema. E esse jovem, esse homem, entrou em sérios problemas. Jeroboão vai para o Egito. E lá, ele faz uma aliança com Sisaque. Sisaque, quando ouve falar
que Salomão morreu, rapidamente o inimigo é sagaz. Quando ele vê uma fragilidade, quando ele vê algo que você perdeu, algo que tinha segurança, ele vai armar a cilada. E a Bíblia diz que Sisaque armou uma cilada, pegou todos os homens e saíram para lutar contra Jerusalém. Mas um detalhe que eu quero te dizer: eles chegaram em Jerusalém, chegaram diante de Roboão e saquearam os tesouros da casa do Senhor. E Roboão fez um ato de muita covardia. Ele fez aliança com o inimigo. Ele deixou que eles levassem os tesouros da casa do Senhor, os escudos de ouro da casa do Senhor, os escudos que representavam o poder bélico de Israel, representava a autoridade do rei. Quando o rei saía da sua câmara e ia para o santuário, os soldados rapidamente se apressavam, pegava seus escudos e fazia aquelas fileiras, representando como autoridade, poder e glória. E o rei levantava o peito e andava e caminhava e olhava para aqueles escudos e se admirava, porque grandes coisas o Senhor fez por eles. E aquilo representava o favor, o poder, representava a presença de Deus, que o Senhor era fiel com seu pai Davi, que o Senhor era fiel com seu pai Salomão. E ele saía e entrava na casa do Senhor e o adorava. Aleluia. Mas de repente veio um homem e roubou. E Roboão, num ato muito covarde, ele pegou e mandou construir escudos de bronze. Ele poderia ter chamado Israel e dizer assim: olha, nós fomos atacados, vamos orar ao Senhor, vamos chorar e vamos batalhar, vamos atrás daquilo que era nosso. Não, ele ocultou os fatos, ele simplesmente escondeu a verdade. Ele começou a trazer os escudos, fazer escudos de bronze, meus irmãos, e em vez de ouro. Aleluia. O que você quer dizer com isso, Antônio? Você vai entender, meu irmão. O que você tinha de precioso? Aquilo que representava para você segurança, aquilo que representava a presença do Senhor na tua vida. Aleluia. Não seja como Roboão. Se o inimigo foi lá e saqueou aquilo que era teu, se o inimigo foi lá e saqueou aquilo que te pertencia, esta é uma noite de conserto, esta é uma noite de renovo, esta é uma noite de restauração. Volte-se para o Senhor, abra sua boca e comece a clamar, que a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Não oculte os fatos. Isto pode te custar muito caro. Pode te custar muito caro. O que você tem entregado? O que nós temos entregado para Deus? O que nós temos apresentado para Deus? Escudo de ouro ou escudo de bronze? O ouro não precisa ser polido, irmão. O ouro já brilha por natural. Ele traz a sua cor é natural. O tempo não corrói. A maresia não corrói, o tempo não acaba. Mas o bronze, é necessário que alguém vá todo dia polir. Vocês já chegaram alguma vez em algumas lojas que vendem coisas antigas? Você vê aquelas peças feias. Aí alguém vai lá, coloca um líquido, esfrega, 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 esfrega. Brilha, fica lindo, parece ouro. Mas encosta novamente lá, passa uma semana, quando você vai ver já está preta de novo. O ouro é diferente. O ouro não precisa ser polido, porque ele traz a sua cor natural, o seu brilho natural. Aleluia. Cuidado, meus irmãos,
Cuidado com o inimigo. Se o inimigo está marcando um laço para você, se o inimigo te avisou, olha, nós vamos te atacar, eu vou te roubar aquilo que você tem precioso, eu te convido em nome de Jesus para você se pôr de pé, se levantar e começar a marchar. Diz assim, olha, tu vem contra mim, mas eu irei contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem mais precioso. Aleluia.